Nós cumprimentamos a todos que estão nos visitando aqui pela primeira, pela segunda, terceira vez. Vocês são muito bem-vindos. Sintam-se à vontade, retornem, porque sem Deus não dá para viver. Tá? Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 10 até o 13. Tem um versículo na Bíblia que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E meu coração está cheio de um monte de coisa, irmãos. Eu confesso para vocês, está cheio de um monte de coisa. Podia falar para vocês inúmeras coisas que nós ouvimos e vimos nos últimos dias. E em virtude disso que eu quero meditar com vocês nessa palavra, entender qual é que é o propósito de Deus. Não interessa a minha opinião, não interessa a opinião de um bispo, de um rabi, de um doutor em teologia, de um pastor. Interessa a opinião da Bíblia. Porque se for bíblico, aplicado a exegese e hermenêutica correta e saudável, aí não tem o que discordar. Aí você vai entender a vontade de Deus, porque nós entendemos ser a Bíblia a nossa regra de fé e prática, Jonas. Então, nós entendemos que está aqui a vontade perfeita de Deus para o ser humano. E é sobre isso que eu vou estar pincelando hoje à noite. Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo de número 10 até o 13 diz assim, olha: todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e vão ter temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais dar. 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você vai emprestar para muitas nações, mas tu não vai tomar emprestado. 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Quem toma posse dessa palavra diz amém. Amém, Deus. Nós queremos comer o melhor desta terra. Nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Nós vamos emprestar, mas não tomar emprestado. Nós vamos estar por cima e não por baixo. Nós seremos cabeça e não cauda. Abre o nosso entendimento nessa noite, espírito de revelação, para nós compreender estas coisas espirituais, Senhor, e para que isso fique cauterizado em nosso coração e mente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Meus irmãos, eu falo a pessoas aqui nessa noite que Deus tem um propósito especial. Deus tem um plano especial comigo. Deus tem um plano especial contigo. Deus tem, na verdade, um plano especial com o ser humano, com a sua criação. E aí eu pergunto, qual é que é este plano? Qual é que é o objetivo de Deus com o ser humano? Quando eu digo homem, é homem e mulher, tá? Qual é que é o objetivo de Deus ter formado o homem? Existe algum livro, existe alguma literatura que eu possa ratificar e com certeza dizer, esta é a vontade de Deus? Com certeza, né? Esse livro é a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Aqui nós entendemos que há a resposta para o homem viver aqui na terra. Não adianta eu pegar conceitos de humanistas, livros de pedagogos, de filósofos, sociólogos, psiquiatras, psicanalistas, famosos que já passaram ou que ainda são nossos contemporâneos. Isso não adianta,
porque não são eles que vão dar a real para mim, porque não foram eles que me fizeram, não foram eles que te fizeram. Se eu quero entender qual é que é o propósito desta caixa de som, não adianta falar com quem não a formou, com quem não a projetou. Se eu quero entender qual é que era o real objetivo do designer, do arquiteto, do engenheiro, eu tenho que conversar com essa pessoa. E quem formou o homem, nós cristãos entendemos que não foi através de uma explosão chamada Big Bang, não veio através da evolução. O homem não é oriundo do macaco, isso é uma afronta a Deus. Porque se a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, e se eu vim do macaco, então quer dizer que Deus é um macaco. Vocês entendem por que o darwinismo ele fere tanto a face, tanto o sentimento de Deus? Porque quando eu digo que o ser humano ele veio do macaco, eu estou dizendo que então Deus é macaco, porque o ser humano é imagem e semelhança. No momento em que eu converso então com esse arquiteto, com esse engenheiro, eu vou entender que o propósito desta caixa é de transmitir, é de propagar o som. Porque no momento em que eu tiro isso daqui, por exemplo, e coloco terra, e coloco, planto aqui flores, perdeu o seu propósito original. Se eu quero entender qual é que é o propósito original do Rafael nessa terra, ou seu, eu tenho que ir para as Escrituras Sagradas. E eu não tenho que ir, gente, para qualquer local das Escrituras Sagradas, porque a vontade de Deus para mim, a perfeita, não está em toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada, ela é inspiração de Deus e inspiração do ser humano, mas a vontade perfeita de Deus, ela não se encontra em toda a Bíblia, porque tirando os 2 primeiros capítulos, eu já falei isso, e até podemos fazer esse exercício novamente, o restante da Bíblia Sagrada é paliativo, o restante da Bíblia Sagrada é tentativa, porque a vontade perfeita de Deus, você está com a Bíblia aí nas suas mãos, pega, eu já fiz isso aqui na igreja, já fiz isso nas aulas, pegue a Bíblia, nos 2 primeiros capítulos, Gênesis, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, só, ó, e aperte o restante, ó, todo o restante, olha quanta coisa que tem, pode apertar. A vontade perfeita de Deus para o ser humano, para o homem e para a mulher, está especificamente de Gênesis capítulo 1, 26 até o 2, 25. A perfeita de Deus está aqui. Todo o restante, irmãos, da Bíblia Sagrada é a tentativa de Deus para que o homem retorne e seja aquilo que ele era nos 2 primeiros capítulos. Sabia disso? Todas as epístolas paulinas, os livros proféticos, os históricos, os escatológicos, tudo que tem aqui, olha, todo o restante da Bíblia, os outros 65 livros, é o esforço de Deus, grave bem isso no teu coração, para que o ser humano volte a ser e a ter o que ele era e tinha no Éden. Porque a partir de Gênesis capítulo 3 ocorre a queda, o ser humano peca, e quando ele peca, desmorona o plano original. A partir daí, o homem nunca mais seria o mesmo. Então, todo sacrifício, toda lei, toda profecia, a vinda do Filho de Deus morrendo aqui na terra, irmãos, é para que o ser humano volte a ter a vida que ele tinha no Éden, para que ele plante o solo, corresponda de uma forma abençoada, para que ele viva de uma forma abençoada com a sua esposa, ou a esposa com o seu esposo, para que ele tenha saúde, para que ele tenha alegria, para que ele viva num jardim, para que ele tenha não solos hostis, não clima ruim, mas para que ele viva no jardim. Todo o restante da Bíblia é para que retorne aos 2 primeiros capítulos, onde está o plano original de Deus para o ser humano. Tu pode dar um glória a Deus por isso? Então fale para quem está do seu lado, o plano original de Deus
está nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. O resto é esforço e tentativa. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém futura é uma cópia do que é o Éden, com uma melhora, tá? Que ali não tem possibilidade de pecar, Valnei. O Éden tem possibilidade de pecar. A Nova Jerusalém não tem mais possibilidade de pecar. Quem chegou lá, Jair, pode dar glória a Deus. Não há mais árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá, e aí o que diz os 2 primeiros capítulos de Gênesis, Rafael? Vamos ler? Gênesis 1, leia aí comigo. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, olha, aqui está o plano de Deus para mim e para você. Não foge disso. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que ele vai ter que fazer? Dominar. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí vem a ordem para os dois. 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E a partir ali do versículo 2, capítulo 2, 15, ele vai dizer então para lavrar e guardar o Éden. Você note que a ordem ele é para homem e para mulher. Essas frases atuais que você vê, que as pessoas dizem assim, olha, mas a mulher não está atrás do homem, a mulher está do lado, o homem não está na frente, está do lado. Isso daí não é nada de atual, irmão, isso daí é Bíblia, de Gênesis capítulo de número 1 e 28. A ordem para dominar a terra, a ordenança para lavrar o jardim é para ambos. Está aí no 1:28. Ela é para os dois. A hierarquia de liderança no lar é pós-queda. Entenderam? A hierarquia de um vai se sujeitar, de que uma tem que ser submissa ao outro, isso daí é pós o pecado que deu esse desequilíbrio. Mas no plano original de Deus, e isto é restaurado parcialmente quando uma pessoa se converte a Cristo, o plano original de Deus é que o homem e a mulher estejam lado a lado, irmãos. Que é um tapa na cara do machismo e do feminismo também. Porque os dois recebem a ordenança. Mas o que eu quero dizer para vocês, isso aqui foi primeiro só para salientar algumas coisas. Vocês viram aqui qual é que é o propósito então que Deus tem para com o ser humano? O propósito, irmãos, que Deus tem para o Rafael, que Deus tem para você, Sueli, todos vocês aqui, é de domínio, irmãos. É de liderança, é de bênção, é de prosperidade, é de governo. Não foge disso. Este é o intento de Deus. Deus era rei de um reino celeste. Quando ele intenta formar a terra, e ele vai encravar suas mãos na argila, ele vai querer tornar este serzinho que somos nós, rei de um reino terrestre. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então as características dele estarão em mim. Amém? Deus no céu lidera, William. Deus no céu governa. Deus no céu exerce governo lá, cara. Deus não é um omisso no céu, irmãos. Deus não é democrático no céu. Deus é governador, Deus é rei lá, Deus é majestade. Deus está acima dos anjos. Deus, ele dá ordem lá. E quando ele vai formar um ser humano aqui na terra, ele vai colocar um serzinho igual a ele, que exerça domínio,
que governe aqui. Não vai colocar um ser meia boca, não vai colocar um Zé Ruela, não vai colocar um João Ninguém. A excelência da criação vai estar na terra. E as características de Deus, do domínio de Deus, vão ser refletidas na criação. Vocês estão me entendendo? Deus no céu lá, irmãos, Ele não olha para os anjos e fala assim: olha, vocês sabem isso daqui, estou por ti. Não, irmãos, Deus Ele manda no universo, isso daí na teologia nós chamamos dos decretos de Deus. Deus decreta as coisas e as coisas acontecem. Então o propósito do ser humano é de ser rei nessa terra, é de ser abençoado, é de ser cabeça. Nós lemos aí Deuteronômio capítulo de número 28, Adriana, é de mandar aqui, é de estar por cima e não estar por baixo. Leia aí comigo o Salmo de número 8. A Bíblia, ela permeia esses versículos, mas vamos ler lá Salmo de número 8. Salmo mais ou menos é metade da Bíblia. Salmo de número 8. Salmos, livro de Salmos, o Salmo de número 8, o versículo de número 4. Desculpa, o versículo de número 5. Diz assim, olha: contudo, pouco, ele está falando dos homens, do gênero humano. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória, e o quê? E honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Tudo, irmãos. Viu aqui, Leocádio, os termos glória, honra, coroa. Bonito isso, né, irmãos? Viu a vontade de Deus de glória, de honra, coroa. Fez um pouco menor do que Deus, do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, irmãos. De tal forma que o homem, ele tem esse status de senhor aqui na terra, de regente, de dominador. Mas não entendam isso, irmãos, de uma forma pejorativa, de uma forma, sabe, famigerada, ditatorial, de querer pisar por pisar, do poder pelo poder. Não. Está intrínseco em mim e você a semente da liderança. Está dentro de nós os sermos abençoados, meus irmãos. A vida abundante, ela é projeto de Deus para nós. Não me interessa o que teus pais, se é que você teve pai ou mãe, ou foi criado num orfanato, ou pela avó, ou pelo avô, te disseram que você é ignorante, que você é um burro, que você não vai dar certo na vida. Eu rejeito isso, porque a Bíblia me dá esse direito. Você é muito mais do que feliz. Você é uma bênção. Você é um rei, você é uma rainha, você é próspero, saudável, feliz, abençoado, livrado por Deus. É isso que a Bíblia fala de nós, irmãos. Nós não somos ignorantes. Nós não somos um povo que vai chorar. Nós não somos um povo que vai viver na míngua, não. Nós somos a nação mais feliz desta terra, meus irmãos. Nós temos uma coroa, nós temos uma glória, e quem deu ela foi o próprio Criador. Por isso que não me interessa o que te falam e o que me falam. Nós vamos se dar bem nessa vida, meus irmãos. Se nós estivermos com Deus, nós vamos se dar bem nessa vida em nome de Jesus. Fale para quem está do seu lado: você vai ser um vencedor. Você profetize sobre a vida dele: você vai ser um vencedor, em nome de Jesus, irmãos. Você não vai ser miserável, você não vai morrer na míngua, você não vai perecer no deserto. Nós vamos chegar em lugares altos, sim. Só que o detalhe
é que nós só chegaremos nesses lugares altos, e nós só faremos isso com Deus. Ivan. Porque olha só, um cachorro, um animal cachorro, ele nunca vai perder a sua canicidade. Ele sempre vai ser cachorro. Um gato também. Qualquer animal. Abaixo do ser humano, qualquer animal. O ser humano não. O ser humano só vai ser humano com Deus. Lu, quando ele deixa de estar com Deus, ele deixa de ser humano. Porque olha só, vamos pegar de novo o exemplo da caixa aqui. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Se eu peguei, eu sou o arquiteto dessa caixa, eu fiz essa caixa para ela propagar o som. Se eu transformei, enchi de terra e transformei dela num vaso, ela deixou de ser uma caixa de som, concorda? Quando Deus faz o ser humano, Ele fala, você vai estar aqui porque tu vai reinar nesse lugar. Mas tu vai reinar comigo. No momento que o ser humano deixa de exercer domínio, de lavrar a terra, de ser monogâmico com a sua esposa e de tudo isso, ele perde a sua própria função de ser humano. Ele acaba negando a sua própria humanidade. Vocês estão entendendo ou estou esticando demais o pensamento? Estão entendendo? Porque ele perde o propósito, Vitor, original, que foi dele ser formado. Ele foi construído para uma finalidade. Ele deixa de cumprir aquela finalidade, ele mesmo se negou a ser isso daí. De tal forma, irmãos, que nós só vamos conquistar estas coisas e ser tudo aquilo que Deuteronômio diz para nós, se nós estivermos com Deus. Se não estiver com Deus, esquece. Eu não estou aqui para te iludir. Se você não estiver firmado em Deus, na rocha, se não estiver ligado na videira verdadeira, esquece. Não tem vida próspera, irmãos. Se você não estiver com Deus, esquece que tua vida vai ser abençoada. Esquece essas frases de Facebook, isso daí é furada. Chico Xavier, não sei o que, isso daí é furada. Tu tem que estar com o Deus da Bíblia. Tu tem que estar com o Deus da Bíblia, que aqui manifesta a sua vontade. Tu tem que ser submisso a este Deus que quer abençoar o ser humano. Porque olha só, o ser humano então ele era o dominador e ele tinha que dominar os animais. Quando ele dá ouvido àquele animal, que é o lagarto, que ainda não é uma serpente, porque ele não rastejava ainda. Quando aquele animal convence ele, toma a coroa dele. Então, o diabo que estava naquele lagarto, na árvore do conhecimento do bem e do mal, domina sobre o homem. Olha só, era para o Adão matar aquele animal, dominar sobre ele, e agora está aquele animal dialogando com ele. Não, mas não foi bem assim que Deus disse, não vai te acontecer nada. Olha só, o homem era para dominar os animais, e agora aquele animal está dominando o homem, de tal forma que o homem perde o domínio, e nunca mais vai conquistar, irmãos. Pastor Wilson, nunca mais o ser humano, o homem e mulher, vai conquistar este reinado. Aí tem que vir o Filho de Deus, irmãos, só Ele, encarnado, ou seja, em forma de homem, para resgatar o que um homem Adão perdeu. Porque quando Deus vem em forma de homem, Ele não precisa, Angélica, resgatar a divindade, porque a divindade não se perdeu. Não foi Deus que pecou na queda, entendeu, Rogério? Quem pecou foi o homem. Então quando Ele vem, Ele tem que resgatar o que o homem perdeu, e o que o homem perdeu foi a sua humanidade. Então você quer saber o exemplo perfeito de um homem? Olhe para Cristo, porque Ele vem ser exatamente o que o Adão deveria ter feito. De tal forma que o objetivo da vinda de Cristo não é deificar o homem, mas é humanizar o homem. Não é tornar ele Deus. O objetivo de Deus não é te deificar, te tornar divino. O objetivo de Deus é te tornar humano. Porque foi a humanidade que você perdeu em Gênesis 3. Então, quanto mais próximo o Rafael estiver de Deus, mais humano ele será. Oh, glória a Deus. Engana-se a igreja evangélica, e se enganou durante anos,
que quanto mais perto eu estivesse de Deus, Natan, mais santo eu ficava. Ia me criando asas, eu ia ficando mais anjo. E aí se enclausurava lá nos seus monastérios, se enclausurava e ficava longe da população, achando que quanto mais perto, mais arrogante, mais divino, mais máquina ele ficava, negativo. Quanto mais humano eu sou mais simples, eu sou mais adorador, eu sou mais amável, eu sou mais bondoso com as pessoas, porque quanto mais perto de Deus eu não vou me tornar um santarrão arrogante, eu vou ficar ser humano, como ser humano foi Jesus. Aí, irmãos, vocês vejam que quantos anos nós entendemos que quanto mais eu ficava lá, às vezes em jejum há 200 dias no monte, fechado no prédio, aí vinham as pessoas e falar, né, com a gente, nós, não, eu estou em jejum há 15 dias, você é um pecador. Né, Márcia, não entenderam nada do Evangelho, porque quanto mais perto de Deus, quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, mais semelhante a Ele eu fico, e mais humano eu serei. Porque nós entendemos errado, irmãos, e entendemos muitas vezes que Jesus, que foi 100% humano, e aí que vem todos esses anos aí em que nós achávamos que os líderes da igreja tinham que ser perfeitos. E nós achávamos que os cristãos também tinham que ser perfeitos, e se não fosse, Valnei, nós apontávamos e falávamos, Senhor, tu tem que fugir daqui, porque aqui não é o teu lugar. Sendo que Jesus, quem é que era a companhia de Jesus? Jesus chorava, irmãos. Jesus chorava, Jesus se entristecia, Jesus descansava, porque ele guardava o Shabá, Jesus descansava, Jesus brincava com as crianças. Quantos filhos de pastores aí que não querem mais saber do Evangelho, porque o pai não podia sair para uma praça no domingo de tarde e tomar um sorvete? Sendo que Jesus disse assim, olha, deixai vir a mim, deixa as crianças irem, das tais é o reino dos céus. Nós vemos um Cristo totalmente humano, irmãos, e que quer nos tornar humanos, e que quer que nós tenha vida em abundância. E a vida abundante é esta, é o ser humano cheio de falhas, cheio de pecados e erros. Porque não interessa nós servirmos numa igreja de máquina, nós temos que servir numa igreja de humano. Passada essa introdução, qual é que então é a função do ser humano? Qual é que então é a tua função? Eu já vou chegar onde eu quero, que é neste quadro aí, tá? Na teologia nós dizemos o pacto da criação. Deus deu ali em Gênesis 1 e 2 três mandados, espiritual, social e cultural, tá? Olha só, na parte de cima tem a Trindade, Deus Filho, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. Não é porque Ele está lá em cima que Ele deixa de se relacionar com a sua criação. Aí que vem o primeiro mandamento que Deus dá ao homem: não se apartar dele. Primeiro mandamento, o ser humano só vai ser ser humano se tiver em ligação com Ele. Se ele se desviar, se ele apostatar, ele perde a sua humanidade. Amém até aqui? Isso iria ser refletir em caminhadas diárias com Deus, orações diárias no Éden, em conversas a todo momento. E o seu ápice seria num dia, o dia do sábado, que era o dia do descanso. A base de tudo isso aqui, irmãos, é o mandado espiritual. Não há cosmos, não há terra, não há vida sem Deus, porque o princípio é o mandado espiritual.
A partir daí tem um mandado social, que é aquele triângulo no meio, não sei se quem está lá atrás consegue enxergar. Ou seja, é o mandado social, o mandato do relacionamento, unir-se-á só a mulher, ambos serão uma só carne, multiplicar-se-ão. Então um macho com uma fêmea, está ali no quadro, em contato com o mediador, vai dar origem a uma semente. A base de tudo é o espiritual, depois a base é o social, que vai ser a base do cultural. Por isso que nós, igreja evangélica, que entende as Sagradas Escrituras, nós somos tanto contra o homossexualismo. Porque com o homossexualismo se perde o mandato social, não há mais Gênesis. Se perde, não há mais macho e não há mais fêmea, não há mais semente. Não tem como dar prosseguimento na ordenança de Deus, irmãos, que é o mandado social. E não tendo isso, você quebra o espiritual. Eu vou ir rápido por causa do tempo. A partir disso vem o terceiro e último mandado, que é o cultural. Eu estou aqui no mundo antes da queda, tá? Imagine que não houve a queda ainda. Imagine que não ocorreu ainda a Gênesis 3. Vocês imaginem um monte desse triângulozinho, que é um monte de família, macho, fêmea, semente. Macho, fêmea, semente. Um monte deles, o que vai acontecer na terra? Porque não era para o homem morrer. Começa a se multiplicar. Se multiplicando, tá? Vocês estão, quem está entendendo diz amém. Se multiplicando, aquele triângulo, o que vai acontecer? Vai começar a ter tribos, Jonas, vai começar a ter clãs, porque não era para o homem morrer, tá? Então, o clã do Rafael, porque eu vou ser um patriarca, porque tu imagina que eu não vou morrer, então eu vou ver todo mundo, toda a minha geração. O meu clã faz essa mesinha, começa a trabalhar. O trabalho não é pós-pecado, irmãos. Um dia eu estava passando num lugar, era um sol tremendo, tinha um cara lá pintando lá uma casa. E ele falou, cristão ele, falou assim, olha, pá, mas ele estava apanhando do sol, todo suado. Ele falou assim, ó, Martini, pá, mas se não fosse esse Adão aí, né? Não, irmãos, o trabalho não é pós-queda. O trabalho é antes da queda. O trabalho vem antes do homem pecar. O trabalho está dentro de nós. Por isso que uma pessoa desempregada, ela tem tanta baixa estima. Porque ela não está conseguindo fazer a função que ela foi formada, Vitor. Ela tem que lavrar o jardim, guardar o Éden, é função, irmãos, está antes do pecado. Então o meu clã vai desenvolver esta mesinha, tá? Eu estou dizendo antes do pecado. Eu vou começar a produzir. Começa a ter indústria. Só que daí eu levo um dia para fazer essa mesinha. Uma hora eu vou aprender, porque pela prática tu te torna hábil. Então, em vez de eu levar um dia, eu vou formar ali uma máquina, vou fazer a máquina fazer isso daqui em 10 minutos. Surge tecnologia, tá ali, ó. Nós vamos começar, de repente, o meu clã a produzir bastante. E o teu clã, Natan, de repente é um clã de agricultores, vocês plantam. Aí o do Rogério é um outro clã, vocês vão construir. Nós estamos falando tudo coisa sem pecado, gente. Você já vai entendendo onde eu quero chegar. Então vai começar a gerar entre nós o comércio. Eu tenho a mesa, troco contigo, tu vai me dar lá, sei lá, vegetais, e tu vai construir minha casa, entendeu? Começa a gerar comércio. Porque começa a gerar comércio e começa a aumentar os clãs, alguém tem que administrar o bem comum. Isso é política. Vai passar uma rua entre nós. Quem é que vai administrar esta rua? Vai precisar, porque, gente, vocês imaginam se o ser humano hoje, pecador, ele já produziu tudo isso? Tu imagina um ser humano sem pecado, a capacidade que ele não teria? Nós estaríamos voando com nave espacial aí. Nós não viveríamos num jardim, nós viveríamos num jardim no ambiente, no clima, no sentimento. Mas não espere que nós estaremos num jardim a nível de
como é que eu vou dizer, de tecnologia, irmãos, nós estaríamos voando. Estaria voando. Então alguém teria que administrar essa grande cidade. Entra a política, que é o governo do bem comum. Só que daí de repente iria ter alguém ali que iria se destacar, iria começar a pintar, ia começar a pintar, a tocar, a contracenar entre as artes, Alexandre. Aí nós vamos querer então, vai ter o dia do descanso, que é o sábado, nós vamos querer descansar, porque descanso não é pecado. Então vai ter a recreação. Vocês notam, irmãos, que tudo isso daqui não é pecado. Tudo isso que eu estou falando aqui é de Deus, é num período antes da queda. Esse gráfico é de um pastor reformado, Franklin Ferreira. Tudo isso daqui é antes da queda. Então, tudo que eu quiser ser na vida, irmãos, eu vou ser. Se eu quiser ser um ótimo industriário, eu vou ser. Se eu quiser ser um ótimo cientista tecnológico, eu vou ser. Se eu quiser ser um baita de um comerciante, eu vou ser. Se eu quiser ser um baita de um político, um baita de um artista, um baita de um professor, eu vou ser. Porque nada disso é pecado. Pecado é fazer tudo isso sem Deus. Pecado, eu vou repetir, é fazer tudo isso sem Deus. Mas nesses ofícios aqui em si não há o erro. Então é uma ignorância, irmãos, quando nós lemos às vezes esses chavões e essas batidas de martelo, esses resumos. O problema do Brasil são os empresários que sonegam. O problema do Brasil está em Brasília. O problema do Brasil está não sei aonde. O problema do Brasil não é nada disso, irmãos. O problema do Brasil é porque você quebrou o mandado espiritual. E porque você quebrou o mandado espiritual, as pessoas quebraram o mandado social. E porque está ruim aquele triângulo, nós vamos ter uma indústria ruim. Nós vamos ter tecnologia ruim, nós vamos ter artes ruins, nós vamos ter comércio ruim, nós vamos ter política ruim, nós vamos ter escola ruim. Mas isso em si não é ruim. Porque as pessoas abandonaram a Deus, aí tudo se denegriu. E tudo foi por água abaixo. De tal forma que você vai ser o que tu quiser ser nessa vida, meu irmão. Porque isso é Bíblia. Você vai ser o melhor comerciante desta cidade, que Deus te levante. Você vai ser o maior industriário em Bento Gonçalves, porque isso não é errado. Mas desde que você não se locuplete. Desde que você, quando chegue no maior comércio em Bento Gonçalves, você não esqueça de Deus. Você pode ser o melhor artista, pintar quadros que nem ninguém, tocar guitarra, violão, bateria, teclado que nem ninguém. Faça isso. Mas quando chegar nesse nível, não se esqueça quem te colocou ali. Você vai poder ser o melhor professor universitário, não tem problema. Mas desde que você não esqueça que todo dia na virada do dia vinha o Senhor conversar com Adão e Eva. Você pode ser o melhor político dessa cidade, irmãos. Porque tudo isso é antes da queda. Quem está me entendendo diz amém. O problema do Brasil, o problema de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, é que o mandado espiritual foi quebrado. E porque se quebrou, desmorona tudo. As pessoas não têm temor daí. Vocês entenderam isso? Então o problema do Brasil não é a tecnologia, não é os transgêneros, células tronco, não são as artes que nós estamos vendo, não é esse o problema. O problema também não é o funk carioca, irmãos, por incrível que pareça, mas não é. O problema é que você quebrou, e porque você quebra lá em cima, você quebra o mandato social, e aí você quebra o mandado cultural. De tal forma que, pelo que vocês viram aqui, nós todos, irmãos,
nós temos o dever, e não simplesmente nos é facultado, mas nós temos o dever da administração dessa terra. A semente da liderança e da prosperidade está dentro de nós. Está dentro de nós. E se eu me omitir a isso, além de eu deixar de estar cumprindo o propósito que eu fui formado, eu estou no mínimo sendo influenciado por Satanás, Paulão. No mínimo é diabólico. Porque tudo que o diabo quer é que você no seu grupo de relacionamento se omita. Tudo que ele quer. Irmãos, vocês já pensaram Adão, Eva, lagarto, né? Antes de ser serpente era um lagarto. Aí está lá o lagarto falando com a Eva. Quantos meses será que não deu isso daí, Angélica? Quantos meses que o lagarto não ficou no Somebody Love lá com a Eva? E o bananão do Adão deixando a coisa acontecer, se omitindo. É coisa de mulher, a mulher sabe o que está fazendo. Qual é que era a função dele? Pega um pedaço de pau e mata aquele bicho lá, gente. Tu foi colocado na terra para exercer domínio, Adão. Não é possível, cidadão. Pega exército, autoridade, mata aquele bicho e acaba com a história. Mas não, está lá ele. Não, pode comer que não vai dar nada e não sei o quê. Então, a omissão, irmãos, ela é no mínimo diabólica. Porque todos os crimes que acontecem é diante da omissão das pessoas. Vá no albergue, irmãos. Eu tenho dito isso. Se você já visitou o albergue aqui em Bento, você vai lá, você não volta normal. Vá no conselho tutelar. São 5 conselheiros que Bento tem. Veja lá a omissão de um pai ou de uma mãe que deixava o padrasto pegar e abusar sexualmente de uma criança de 5 meses. Tudo é omissão, irmãos. Tudo é omissão, Regina. Se você se omitir, tem alguém que vai tomar o posto, irmãos. Eu digo isso em esfera familiar, na tua casa, empresa, faculdade, igreja, cidade, estado. Se omita. Que é o preço hoje que a igreja paga. O que a igreja hoje paga, irmãos, é o preço da omissão. O preço que a igreja paga hoje é o preço da omissão. Por tantos anos, ela ter dito que um monte de coisa era do diabo. Tudo que o diabo quis foi isso. Ninguém parou para nos explicar estas coisas. Um dia eu dei uma aula dessas, numa igreja aqui em Bento. Uma mulher vinda do Maranhão pegou e se levantou lá de trás e falou assim: olha, a palavra mais libertadora que eu recebi na minha vida. Porque ela, quando estava lá no Maranhão, o pastor dela falou assim, olha, ela fazia artes. O pastor falou para ela assim, olha, mas troca de curso. Esse curso não é de Deus. Por que alguém não falou para aquela mulher o contrário? Faça essa faculdade se tu sente que é de Deus, mas seja a melhor profissional da tua área. Dê banho nos demais. Faça, pinta, fale como ninguém. Mas a igreja se omite por 3 coisas, irmãos. Em primeiro lugar, uma pela ignorância. Mas se fosse pela ignorância, tudo bem. O pior é quando não é na ignorância. O pior é quando é na maldade. O pior é quando é aquela omissão conveniente. Aquela coisa assim, olha, me deixa aqui no meu cantinho. Eu não quero brigar com ninguém, sabe? Me deixa aqui tá bom aqui. Você nega a tua humanidade se tu fizer isso. Não nos é ofertada a alienação, irmãos. Se fizer isso, você descumpre a tua humanidade. Eu não tenho essa opção, irmãos. E a igreja durante anos entregou um monte de coisa para o diabo, esportes, artes, política, entregou tudo isso.
E é obviamente que o diabo pega isso daí, pega com gosto, irmãos. E por isso que hoje esses meios estão tão difíceis, vocês estão vendo. Nós tivemos uma luta aí com a exposição Queer Museu. Eu falo, meu coração está cheio disso, irmãos. Nós tivemos uma luta. Nós fizemos um vídeo, irmãos, ele foi para a timeline de mais de 50 mil pessoas. 22 mil assistiram o vídeo inteiro, o Facebook te dá os dados. 22 mil. E agradeço aqui os irmãos que compartilharam, que curtiram, que comentaram. Gente, é mais do que eu isso aí. Porque isso daí se polariza, eu quero dizer, infelizmente nós temos isso. Eu não gosto do Rafael, então eu não vou nem curtir. Isso daí é vaidade, irmão, isso daí é ego. Eu quero ter 30 mil, esquece isso. É a causa que está em jogo. É a causa que está em jogo, irmãos. Não é se você gosta não de mim, é mais do que isso. É tudo que está envolvido ali no meio. Mas as pessoas, elas olham porque 22 mil assistiram. Mas 2, 3 comentam, claro. Porque ninguém quer se desgastar. E aí as pessoas preferem se omitir porque lhe é mais conveniente, lhe é mais vantajoso. E aí nós dizemos que estamos apostos para morrer por Cristo. Papo furado, irmãos. Papo furado. Porque daí a igreja, ela vai se omitindo. E pior, irmãos, é aqueles que entraram, mas não ali, porque eu excluo mesmo, o Face é meu, e não vou tolerar baixaria. É aqueles que dizem, retrógrado, cristão, retrógrado, está exagerando, não tem que dar bola. Meus irmãos, o plano do diabo é maior. Eu estudo a Bíblia há 18 anos, irmãos, estude a Bíblia. Em todas as gerações que Deus tinha uma promessa, Lígia, Satanás se levantou contra aquela geração. Estude a Bíblia. Todas as gerações que Deus tinha uma promessa, o diabo se levantou com força. Assim foi no Egito. Eu não sei como, mas o diabo sabe das coisas, não de tudo, porque ele não é perfeito e onisciente, mas ele entende os sinais que acontecem no mundo espiritual. Ele viu que iria nascer um Moisés no Egito, então ele usa Faraó para que mate todas as crianças do sexo masculino. Posteriormente, lá com Jesus, Vitor, ele está sentindo os sinais, a estrela, não sei o que, o filho está para nascer. Ele usa Herodes e diz assim, exterminem todas as crianças da Judéia, Galiléia e Palestina. O Espírito coloca no meu coração, irmãos, alguma coisa especial nesta geração. Eu não sei se já está entre nós uma criança ou um adolescente, a nível Bento, estado do Brasil, que será grande nas mãos do Senhor. Vai ser grande, vai ser um profeta, um João Batista, porque vai anunciar o retorno que está iminente, irmãos. As pessoas não se tocaram nisso. O plano não é um livro, o plano não é uma exposição, o plano é pegar as crianças. Nós não podemos, se nós não falar nada, isso daí amanhã é normal. Sendo normal, o diabo vai conseguir pegar essa pessoa que Deus está levantando. De repente já está entre nós, de repente estava sentado aqui. E se ele conseguir doutrinar essa daqui, ele vai ter bem menos trabalho amanhã. Mas o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, irmãos, sobre as nossas crianças, em nome de Jesus, sobre meus filhos, sobre teus filhos. Necoi andaramana sérbias, levante as tuas mãos. O Espírito de Deus está fortalecendo a sua igreja nessa última hora. Xenecoi andaramana sérbias. Nós estamos nos últimos momentos, é o arrebatamento da igreja, meus irmãos. O diabo não vai vencer, aleluia, o diabo não vai vencer. Essa igreja é triunfante, essa igreja tem as marcas do Cordeiro. Nós temos a palavra de Deus conosco. Em nome de Deus, entenda isso, tchê.
Não interessa, não leve a coisa, o diabo não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho veio para dar vida para você, veio dar vida para mim, vida abundante, vida feliz, meu Deus do céu. Nós vimos, eu vou ser o melhor político, o melhor comerciante, o melhor industriário, o melhor professor, eu vou ser isso, você vai ser isso, mas vai ser com Deus. Levante as tuas mãos, irmãos, como eu gosto de falar dessas coisas, eu não posso falar em alguns lugares, mas aqui eu estou à vontade. Aleluia, Espírito Santo, erecola bassurianda aramanaias. Deus, levanta o teu povo fortemente nessa cidade. Eu profetizo que aqui nós vamos ter os melhores professores, os melhores artistas, os melhores comerciantes, os melhores vendedores, os melhores políticos, os melhores pastores, aqueles que mais vão influenciar. Nós vamos ser um instrumento nas tuas mãos, Espírito Santo. Põe a mão da pessoa que está do seu lado e fale: você será grande nessa terra. Aleluia, você será grande, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda, você vai andar por cima e não por baixo. Meu Deus do céu, isso está gritando no meu coração, irmãos. Ora calabassuriande comanaia. Dá um glória a Deus bem alto. Ele quer te levantar, Ele quer te levantar, Ele quer te abençoar. Na carabassuriande como nas Sérbias. Aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Ele quer te levantar, meu irmão, mas saia dessa omissão. Saia do teu cantinho, te exponha. Te exponha no trabalho, te exponha na faculdade, seja um líder, perca o medo. Em nome de Jesus, você é dominador, não dominado. Você vai ser a melhor vendedora, sim, por que não? Vai ser o que vai bater as metas da empresa, por que não? Qual é o pecado nisso? Se você for fiel a Deus, qual é o pecado nisso? Onde que está escrito na Bíblia que isso é errado? Mas a igreja ficou se omitindo, viturandos. E hoje nós colhemos o fruto. Hoje nós colhemos o fruto, irmãos. Quer saber por quê? Eu comparo, eu já vou acabar, tá, meus irmãos? Eu comparo a igreja evangélica aos fundamentalistas islâmicos de 2011, não sei quem lembra. A Primavera Árabe em 2011, um grupo de muçulmanos se reuniu lá no Egito para depor um ditador, Mubarak, lembram? Primavera Árabe. A igreja evangélica está da mesma maneira, Alexandre. Nós conseguimos destruir o que for, irmãos. Nós destruímos o que nós quisermos. Nós temos povo, Paulão. Nós vamos para a rede social ou para a rua, nós cancelamos a exposição Queer Museu, aonde for. Beleza, destruir nós destruímos. A pergunta é, o que nós construímos? Assim como os fundamentalistas árabes tiraram o ditador, chegou na hora de colocar alguém capacitado, íntegro, democrático. Olha para o lado, não tem. Eu conversei com o Banco Santander, irmãos. Sabe o que falta na igreja, irmãos? Gente capacitada. Digamos que no MAN, lá em São Paulo, Museu de Artes Modernas, o prefeito de São Paulo falasse: nós vamos cancelar a exposição que a menina tocou o homem nu, vamos cancelar a exposição, tá bom. Mas se ele se reunisse com a liderança evangélica e falasse assim: olha, eu cancelei, mas eu não posso parar. Eu quero entre vocês alguém gabaritado em artes. Entre vocês evangélicos. Nós teríamos para construir, irmãos. Nós teríamos para construir. Eu acho que não. Porque a igreja fica só envolvida nas suas coisinhas, enquanto o mundo está acontecendo lá fora. A igreja durante anos, irmãos, ela perdeu tempo. Não vou nem dizer perdeu tempo. Ela gastou tempo e não viu que o plano era maior. E nós
ficava num frenesi, Volney, quando nos cultos de libertação, e eu participei muito dele, inclusive estava nesse frenesi, os demônios pegavam as pessoas e jogavam elas no chão e causava aquele, lembra, Rogério, leva cadeira, e nós íamos lá, expulsava e opa, e o diabo fazendo um monte de coisa ali fora, irmãos. Porque o estrago que um demônio causa nesse tipo aí é numa pessoa, e ele tem que ser expulso, irmãos, eu não estou dizendo que não. Mas olha o estrago que causa um professor universitário, com a teoria do darwinismo, irmãos. As estatísticas dizem que 60% dos jovens universitários cristãos se desviam no primeiro ano da faculdade. O meu medo hoje não é mais esses demônios que usam as pessoas, elas caem e levam cadeira e ficam gritando, não, irmãos. Eu quero saber quem que vai combater esses endemoniados acadêmicos, que ficam dizendo que não existe só homem e mulher, existe um monte de gênero. Mentira. Ou o homem nasce homem, ou a mulher nasce mulher. Quem é que vai debater a altura essas pessoas? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Chamo o louvor aí. Pode trazer, Paulão, as crianças. Vamos fazer assim, olha. Vamos orar por elas hoje? Vamos? Vamos orar por elas hoje, então. Às vezes nós só queremos oração para nós, né? Não, vamos orar pelas crianças. Sim, eu vou falando, nós vamos louvar. Você entendeu, irmãos? Quem entendeu diz amém. Desculpa às vezes o desabafo, irmãos. Mas tem tanta bênção de Deus indo aí. Tem tanta bênção de Deus indo aí. Tem tanto projeto que Deus tem para nós. Não desista, não pare, não se entregue, não caia nesse papo furado do diabo que tu vai morrer, que vai faltar comida na tua despensa, que essa enfermidade vai te matar. Isso é mentira do diabo, irmãos. Nós somos a excelência da criação de Deus. Nós somos a excelência. Nós vamos ser prósperos sim. Gostando ou não de nós, nós vamos triunfar sobre essa terra. Desde que esteja com Ele. Amanhã está iniciando a semana comercial, irmãos. Você vai voltar para a tua empresa, teu escritório, teu negócio. Você, dona de casa, vai, amém, fazendo para a glória de Deus, não tem problema. Mas saiba que Deus vai sustentar a tua vida. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus em nome de Jesus. Tu não vai sucumbir, os problemas você tem, eu tenho também, mas nós vamos triunfar em Cristo, em nome de Jesus.